É a paz do Senhor Jesus, um bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estamos juntos para aprendermos mais em uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 10, nós vamos estar aprendendo hoje sobre provar se os Espíritos são de Deus. Antes vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu te agradeço por essa oportunidade de podermos estar agora transmitindo a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ensina-nos mais uma vez a vontade do Senhor e o querer do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, a lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus. É o que nós vamos estudar nesta oportunidade. Na lição passada, foi como vencer as oposições à obra de Deus. E agora, nós vamos provar se os Espíritos são de Deus. Texto áureo. Amados, não creais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. A verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 6, versículo 10 a 14. Depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. 1 Coríntios 14, 29. Assim nos diz a palavra de Deus. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meatabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate a subornaram. Para isso, subornaram para me atemorizar, para que eu assim fizesse, pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, também da profetisa Noádias e dos seus profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Glória a Deus. Está aí, meus queridos, nós vamos agora como provar se os Espíritos são de Deus. Como provar se os Espíritos vêm de Deus ou não. Nós já vimos aqui, na verdade prática, através dos dons espirituais, existe um dom chamado discernimento de Espírito. E nós sabemos, através deste dom, com quem nós estamos lidando. Se Deus ou o inimigo de Deus, né? A introdução, na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo como o inimigo ataca por meio de falso profeta. Por que o inimigo usa falsos profetas para atacar a obra? Por quê? Porque o povo de Deus acredita em profeta, homem de Deus. Agora, o único meio do inimigo infiltrar através de profecia, através de alguma coisa, é usando profetas falsos. E para isso nós precisamos ter discernimento para discernir se o profeta é de Deus ou não. Nós vimos aqui no texto da lição que nós fizemos, na leitura bíblica em classe, que Neemias teve essa graça. E tantos outros homens de Deus no passado teve essa graça de discernir quem era de Deus e quem não era de Deus.
O primeiro tópico, cuidado com os falsos profetas. Primeiro subtópico, os samaritanos observam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizaram com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parado por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam a visita deles. Em vista das constantes recusas de suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noádias, a fim de atemorizar, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Então está aí, meus queridos, os judeus começaram a reconstrução do muro junto com Neemias, e os samaritanos se opondo à reconstrução dos muros. Portanto, que levanta lá Gesem, Tobias e Sambalate para se opor e levantar os samaritanos contra os judeus. Os samaritanos se ofereciam de ajudar, mas era tudo de mentira, não era um verdadeiro. E os samaritanos viu que os judeus davam muito crédito à palavra dos profetas, acreditavam muito na palavra dos profetas. E o que eles arquitetaram? Olha, tem uma maneira de nós entrar no meio deles. É levantando um profeta, ir lá e falar em nome de Deus com Neemias. E eles arrumaram ali entre os profetas uma profetisa que ali estava por nome de Noádias, a fim de atemorizar Neemias. Ela chegou: olha, Neemias, estão armando para você, vão vir te matar, e para você não morrer, você foge para o templo. Você foge para o templo, não fica aqui. Eles vão vir de noite te matar. Então, antes que eles te matem, você vai e foge para o templo. E a Bíblia nos diz que Neemias ficou só ouvindo a profecia dela. Foge, você foge. E quando ele viu que a mulher falava, foge, ele falou: não, homem como eu fugiria? E outra, fugir para o templo? Eu não sou sacerdote para ir para o templo. Eu vou lá para o templo para morrer? Só o sacerdote pode entrar lá. Então essa profecia não é de Deus. Ele não acreditou, né? E ali mais uma vez o inimigo foi desmascarado. Isso, meus queridos, só conhece quem tem discernimento de espírito. E Neemias tinha discernimento espiritual de discernir que aquelas profecias não vinham de Deus. Segundo, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Olha aí. E ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de ardil de Tobias e Sambalate, e para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Olha que coisa tremenda. Neemias desmascarou os falsos profetas, o diabo que usou essas pessoas para fazer com que Neemias fugisse. E ele não falou: eu não vou fugir, homem como eu fugiria? Quem me chamou foi Deus, então eu não vou fugir da responsabilidade. Ir para o templo, eu não sou sacerdote. Quem entra no templo é o sacerdote, eu não sou sacerdote. Entrar lá para morrer? Não. Então, ele viu que não era Deus.
Meus queridos, nós temos que entender, temos que compreender. A gente fica preocupado que a gente vê um grupo de pessoas que corre atrás de profetas, que corre atrás de revelações, que corre atrás, Deus te mostrou alguma coisa, Deus... Meu querido, essas pessoas são presa fácil dos falsos profetas, porque eles vão profetizar o que Deus não mostrou para eles, eles vão falar o que Deus não falou para eles. O Senhor diz que esses falsos profetas profetizam mentira em meu nome, mas eles vão pagar o preço. Então está aí o primeiro tópico. O segundo tópico, irmãos, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Fervorosos homens de Deus, procedentes de Judá, profetizou com muita coragem, divertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que naquela palavra era do Senhor. Eis que o altar fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis 13:3. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou e não pôde tornar a trazer a si. O altar fendeu e a cinza derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um profeta velho, cuja o filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira, aceitou o convite do velho profeta. Sucedeu que quando ele estava comendo o pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que fosse rebelde à boca do Senhor, antes voltasse com este pão, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 1 Reis 13, 21, 22. Depois de ter comido o pão, voltou no caminho, um leão matou e deixando-o prostrado na estrada. 1 Reis 13, 23, 24. O velho profeta o recolheu e sepultou no sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. 1 Reis 13, 26 e 28. Está aí, meus queridos, esse primeiro ponto desta palavra dos falsos profetas no Antigo Testamento. Você viu aqui a história do capítulo 13 de 1 Reis, o rei Jeroboão, que estava desviado, oferecendo sacrifícios que desagradavam a Deus. Deus traz um profeta de Judá para profetizar para Jeroboão, quando houve as divisões das tribos, Jeroboão com 10, Roboão com outras 2, e ali agora Jeroboão estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Deus manda o profeta, aí o profeta chega diante do altar aonde Jeroboão sacrificava e diz: altar, altar. Está aí, você pode ver o que diz: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias, sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto que queimam incenso, sobre ossos de homens queimarão sobre ti. E ele ainda diz: tem um sinal, que é Deus que está falando por mim, que o altar fenderá e a cinza cairá. O rei, quando recebeu a mensagem, ele estendeu a mão para bater, para mandar bater, para prender o profeta.
E naquele momento que ele estendeu a mão, a sua mão secou. E agora ficou ali, parada, paralisada. Ele pediu misericórdia para o profeta que orasse a Deus para que Deus restituísse a saúde do seu braço. O profeta orou, Deus restituiu a saúde do seu braço. E o rei, naquele momento ele olhou, o altar fendeu e a cinza caiu, cumpriu-se a palavra. O rei chama o profeta para ir na casa dele, dizendo: vamos lá em casa para você comer pão, para você alimentar, e depois você vai embora. Não, eu não posso. Eu não posso aceitar a comida, eu não posso aceitar o alimento, e eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Segundo a palavra do Senhor, eu tenho que voltar por outro. E tinha uns filhos dos profetas velhos ali, que ouviu aquilo, foi embora para a casa dele, diz: pai, chegou um profeta novo na casa do rei, e profetizou para o rei, e cumpriu na hora, o altar fendeu, a cinza caiu, e cadê ele? Ele foi embora, vocês sabem por onde? Foi por aqui, albardou o jumento e atrás, alcançou o profeta novo. Quando alcançou, ele diz: para aí, volta aqui e vamos lá em casa, você toma comer alguma coisa, alimentar. Não, eu não posso. Eu não posso porque, segundo a palavra do Senhor, eu não posso voltar pelo mesmo caminho, não posso comer nada. Não, mas eu também sou profeta igual você, só que é o profeta velho. O profeta velho é aquele que já era, que não profetiza mais, que não faz mais nada, já era. É profeta velho, não é o velho profeta. Ele fez ele voltar. Falou: não, um anjo me apareceu. Olha aí, as falsas profecias, os falsos profetas, as revelações deles são de anjo. E lá em Gálatas, Paulo, ele escreve o quê? Ainda que um anjo viesse e trouxesse revelação para nós de um outro evangelho, seja anátema. A revelação para a minha vida, para a tua vida, meus queridos, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E tem muita gente que estão aí cultuando o anjo, cultuando o falso profeta. Os anjos são ministros de Deus, que ministram em favor, trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, Deus nos mostra na sua palavra, que aquele moço, quando ele falou: então se o anjo falou, eu vou voltar. Voltou, comeu, bebeu, e quando eles estavam na mesa, aí Deus usou o profeta velho mesmo. Falou: você foi rebelde à minha palavra, você deu ouvido para ele, você não discerniu que ele estava profetizando falso, você não teve discernimento. A ordem minha para você, a minha ordem é superior, a de profeta, a de anjo, é superior à minha ordem. Deus falando para ele: agora você vai sair daqui, um leão vai te comer no caminho, vai te matar no caminho. E não deu outro. O leão matou o profeta novo no caminho. Então isso, meus queridos, por quê? Porque não discerniu e deu crédito a falso profeta. Então hoje, às vezes a gente está lutando na igreja para ensinar, está buscando de Deus, mensagem de Deus, para ensinar, para orientar, mas as pessoas estão querendo ir atrás disso, atrás de novidade. Aí depois, se perdem. Letra C. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe em Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. E os que foram buscar disseram: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a sua palavra, como a deles, e fala bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isso falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Então veja bem, meus queridos, o Acabe tinha os profetas falsos de Jezabel, tinha os profetas de Azeras, que profetizavam falso. Tudo, bajulava, era profeta comprado, era profeta que comia na mesa de Jezabel, era profeta subordinado àquela rainha, era profeta subordinado às coisas, ali do palácio. Então tinha que falar o que o rei gostasse, que a rainha gostasse. Aí o Josafá viu que não estava certo, falou: mas peraí, está todo mundo falando a mesma coisa?
Não tem mais algum profeta aqui? Não, tem um aí, mas ele não gosta de mim, ele só profetiza coisa ruim de mim. É lógico, meus queridos, como que um profeta verdadeiro vai falar coisa boa para quem anda errado? Como que um profeta verdadeiro, um homem de Deus, um profeta de Deus, vai falar para a pessoa continuar no que ela está fazendo, que Deus está se agradando, se ela está fazendo as coisas erradas? Então foi o que aconteceu com eles. Foi o que aconteceu com Micaías. Ele não profetizou o que Acabe queria ouvir, e eles bateram no Micaías. Mas Micaías, você pode ir, mas você não vai voltar. E não voltou mesmo, meus queridos. Ele morreu na peleja. Sabe por quê? Porque ainda tem profeta na casa do Senhor. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava dos caminhos de Deus e recusava ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias, Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e os ensinos heréticos. Novo Testamento. No Novo Testamento, Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-se. A Bíblia, letra B, adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará operando grandemente. 1 João 2,18, 4, 2 e 3. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça, dizendo que nenhum dom, injustiça. Então está aí, meus queridos, nos dias de Jeremias sofreu com um falso profeta, né? No Novo Testamento, a igreja de Tiatira sofreu com uma falsa profetisa, que tinha o espírito de Jezabel, que ensinava o povo a prostituir, né? O ensinar a prostituir não é só corporal não, meus queridos, a prostituição também espiritual. Quando a pessoa ela deixa de adorar a Deus e começa a adorar o mundo, é prostituição. Isso chama-se prostituição espiritual. Quando, não tem problema não, isso não tem problema, isso não faz mal, isso aqui, fica tranquilo, Deus só quer o coração. Isso é espírito de Jezabel, falsa profetisa, falso profeta. E a Bíblia nos adverte, meus queridos, que nos últimos dias ia aparecer muitos falsos profetas, que viriam nas igrejas, no meio do povo, vestidos de ovelha, mas são lobos cruéis, e enganaria o rebanho. E às vezes a gente fica vendo, né? Você fica aí o mês inteiro, o ano inteiro, lutando para poder preservar os irmãos na fé, ensinando, doutrinando. Aí vem um falso profeta com um culto, não precisa nem de um mês. Um culto, ele consegue destruir tudo que foi feito. Porque infelizmente tem pessoas que estão mais preocupadas com coisa nova, com novidades. Meu querido, vamos viver a palavra de Deus e vamos deixar esses falsos profetas de lado, serem vencidos em nome de Jesus. Terceiro, devemos julgar as profecias. Devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja, revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhes faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedades de língua, interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinária
bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus no oriental. Nos orienta. Nos orienta. 1 Tessalonicenses 5,19. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino apostólico, Paulo, na referência supracitada, temos o direito e dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos dos falsos profecias e dos falsos profetas. Então está aí, devemos julgar as profecias. Nós temos que julgar a profecia de conformidade com a palavra. Se ela não tiver de acordo com a palavra, se ela tiver entrando em confronto com a palavra, não acredita, não tem como. A Bíblia não fala, nos manda examinar tudo e retém do que é bom. Então, quando o profeta que está ministrando, que está profetizando, ele estiver falando algo, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, teve uma época que era tanta profecia que a gente só ouvia a pessoa falar: eis, eis, eis. Você sabe o que é eis? Eis é que não é mais. Acabou. É eis. Eis que eu te digo, eis. Então, e as pessoas gostam disso. Elas não querem palavra. Quando você vai com a palavra, então a Bíblia manda nós julgarmos as profecias de acordo com a palavra de Deus. E só quando nós temos o despertamento espiritual, só quando temos o renovo espiritual na nossa vida, que os dons espirituais são renovados na nossa vida, que somos usados nos dons espirituais, aí nós podemos desmascarar, os falsos profetas e as falsas profetisas, que profetizam no nome do Senhor, meus queridos. O incrível é que eles profetizam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, quando Deus não está falando. Então, o despertamento espiritual renova os dons na nossa vida. O despertamento vem por leitura da palavra, vem por consagração, vem por oração, por jejum. Uma vida de intimidade com Deus traz em nós um despertamento. Trazendo o despertamento a uma renovação espiritual. E tendo a renovação espiritual na nossa vida, nós vamos vencer esses falsos profetas, essas falsas profetisas que estão entrando nas igrejas e estão falando em nome do Senhor quando Deus não falou. Então vamos ficar atento. Quarto tópico. Por que devemos julgar as profecias? O quarto tópico é uma pergunta. Por que devemos julgar as profecias? Aí vem a resposta. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. A palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5 e 19 a 21, 1 Coríntios 14, 29. Então, é a palavra. Segundo, por que devemos julgar as profecias? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Então veja bem, por falta de fruto, porque às vezes a pessoa tem um dom, mas não tem fruto. A mensagem que ele vai entregar, ela pode ficar desmerecida, porque as atitudes, as ações, por ele não ter fruto na sua vida, a pessoa fala: mas quem está profetizando para mim? Olha quem está profetizando para mim. Você viu? Não. Então, acontece isso. Por falta de fruto, as pessoas estão sujeitas à falha, e não havendo fruto, as falhas vêm. É aonde que as pessoas julgam. Aí não só a profecia, mas às vezes julga até o profeta. Terceiro, por que
por que devemos julgar as profecias? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece o problema da pessoa, para quem está profetizando, pode haver um perigo de ser uma opinião pessoal e venha influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com trigo, Jeremias 23, 28. A mensagem pode ser produto de opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo, quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 2, depois o 7, 4 a 6. Então está aí, meus queridos. Pode haver conhecimento prévio do assunto. Quando às vezes a pessoa convive com as pessoas, sabe do que está passando, aí ele vai profetizar em cima do que a pessoa está passando. Aí não pode ser legal, não pode ser muito bom, porque a pessoa, ela vai, o quê? A profecia dela vai ser como que ela tivesse dando uma opinião pessoal para influenciar a outra pessoa. Então, por isso que devemos julgar. Pode haver conhecimento prévio das coisas, dos fatos, e a pessoa profetizar em cima dos fatos que ela sabe, que ela conhece da pessoa. Nós nunca podemos usar o púlpito para profetizar a palavra de Deus, pregar em cima do que você sabe, de alguma coisa que você conhece, de algum membro, nós não podemos usar, porque aí eu sei do fato. Agora, a coisa gostosa é quando eu não sei, você não sabe, e Deus nos usa para falar. Aí sim, aí é Deus. Quarto, existe a possibilidade que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentira. Lemos sobre isso em 1 Reis, capítulo 22, versículos 7, 11, 19 e 21 a 23. Então está aí. Quando Acabe trouxe Micaías para profetizar, e ele não queria trazer ele, né, para profetizar, aí o Senhor perguntou: quem pode persuadir a Acabe, hein? Aí apareceu um espírito de mentira. Não, eu posso. O que você vai? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas falsos de Acabe. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o diabo usa as pessoas para falar alguma coisa, a pessoa pensa que é Deus. E acontece, a pessoa não tem discernimento. Eu falo porque eu já vi isso daí, eu já presenciei na minha frente, pessoas que nós estávamos orando, e a pessoa começou a falar em línguas, e tinha obreiro, falou: Jesus está batizando. Eu falei: está batizando? Vai olhando para você ver o que é que Jesus está batizando. Pus a mão na cabeça, a pessoa caiu endemoniada. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses falsos profetas. Quinto, como devemos julgar as profecias? Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Amós 7, 8. A palavra de Deus é perfeita, Salmo 19, 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e pode ser rejeitada, pois é anátema. Gálatas 1 e 8. Então está aí. Olha para você ver como devemos julgar as profecias, examinando a palavra. Está de acordo com a palavra? Não. Então é anátema. Paulo, aqui o que eu citei lá no início, ainda que um anjo venha e lhe anuncie uma mensagem, uma nova mensagem, um novo evangelho, seja anátema esse anjo, né? E se a gente for estudar um pouco aqui sobre a apologia cristã, a gente vai ver que muitas seitas, elas se levantaram, surgiram mediante revelações de anjo. A gente conhece algumas
denominações, algumas seitas que surgiram mediante revelação de anjo. E Paulo fala aqui que é anátema. Então, temos que tomar muito cuidado. Devemos julgar as profecias através do dom de discernimento de espírito. Isso aqui é tremendo, esse dom de discernimento de espírito. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente e receber de Deus este dom. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem o discernimento logo reconhece. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece a prática da palavra e tem comunhão um com os outros. 1 João 1 e 7. Desse modo, o espírito de mentira não engana com a sua falsa profecia. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. 1 João 10 e 4. A noiva conhece a voz do noivo. Cantares 2 e 8, Cantares 5 e 2. Então está aí, meus queridos. Através do dom de discernimento de espírito. Através do dom de discernimento de espírito. Está lá nos dons. São 9 os dons espirituais. E dentre eles está lá, discernimento de espírito. Você vai lá assim, ó, tá? A palavra da ciência, a palavra da sabedoria, o discernimento de espírito. Para você discernir se é Deus ou não que está falando. E você vai conhecer. Você vai conhecer. Porque aqui fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do noivo. Não confunde. Mas precisamos estar dentro da palavra de Deus para conhecer, senão não conhece. E para encerrar, a profecia se conhece pelo seu sabor. Jó 6 e 7. Jó 12 e 11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare Sibolete com Shibolete, Juízes 12, 6. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5,14. Está aí? Profecias se conhece pelo sabor. Se conhece pelo sabor. Ela produz um sabor de que vem de Deus. De que ela é de Deus. Pelo sotaque. Quando lá no livro de Juízes, que fala sobre este assunto, que eles mandavam Efraim, fala Sibolete, para descobrir se eles eram da terra mesmo, se eles que estavam falando eram dali mesmo. Aí, como eles não eram, eles iam falar Sibolete, eles falavam Shibolete. Eles mandavam matar. Então, o falso profeta, ou ele converte, ou ele morre. Ou ele morre. Porque Deus não vai permitir. Que Deus não vai permitir que o falso profeta fique, no meio do povo de Deus. Conclusão: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar pessoas que usou erradamente o dom de profecia. Assim, outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas. Quer nos dar, ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Então está aí, na conclusão,
quando as profecias são provadas e nós pegamos o que veio de Deus e que não é de Deus, deixa fora, né? Aí nós sentimos a alegria e sentimos a paz do Senhor no nosso coração. Que Deus continue te abençoando, meu querido, nesta manhã. Que a glória de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço nesta hora, por este momento, por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Abençoe, meu Pai querido, a nossa jornada, a nossa caminhada. Cada aluno, meu Pai, que está conosco agora, aprendendo a Tua palavra, que Teu Espírito Santo abençoe, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém.